Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade e pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, eu sou o André Gurgel, bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador é um programa que busca trazer conteúdo relevante através de profissionais experientes e tudo isso num ambiente extremamente descontraído para você, comprador. Olá a todos, meu nome é Erika Riera e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador de hoje é sobre a visão do CPO e do CFO sobre as áreas de compras. Como a visão específica de cada um interfere na condução desta área. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que tem o patrocínio da Versani Sandrini, da Level Group Soluções Especializadas em Procurement, da Avipam Viagens Corporativas e Eventos e tem o apoio da RC Online. Olá pessoal, bem-vindo ao Papo de Comprador. A gente está continuando aqui com o episódio que fala sobre a visão do CPO e do CFO enquanto líder de uma estrutura de compras, né? As diferenças entre duas visões de profissionais diferentes. Eu queria continuar, até engatando aqui essa segunda parte, perguntando para vocês o seguinte, na visão de vocês, qual o impacto que tem para uma estrutura de compras ser liderado por um profissional ou por outro em relação ao relacionamento com clientes internos, fornecedores, enfim, os principais stakeholders de uma estrutura de compras? Vocês acham que um líder CFO e um líder CPO conduz a área de compras para um nível de relacionamento diferente em função dos seus skills que também são diferentes ou não? Isso independe do perfil da liderança. Leonardo, eu queria começar com você. Eu acho que sim, tem impacto, né? Até porque são perfis, características um pouco diferentes. O pessoal mais voltado para finanças, o pessoal que tem mais objetivo, mais preto no branco. O pessoal, o perfil, né, de liderança, mais de compras, ele está mais preocupado, além dessa questão de custo, tudo com a comunicação, como o Cláudio mencionou também, tem muita interface entre todas as áreas. Então, o comprador em si, o líder de compras, ele tem que ser um executivo de negócio, ele tem que ter um bom relacionamento com todas as áreas, não com clientes internos, externos, com área de produção, com área de almoxarifado. Eu acho que o CFO, ele é mais direto, ele é mais objetivo. É sim, não, é binário. O comprador não, o comprador, ele pondera o líder, né, mais voltado para a parte de compras, ele pondera mais, né, do que um perfil mais de liderança financeira. Então, acho que tem um pouco, sim, o perfil da área, ele acaba sendo moldado pelo perfil da liderança. Quando é uma liderança mais financeira, é mais objetivo, é mais preto no branco, é mais direto. Uma parte mais de compra, né, da liderança de compra pelo profissional de compras é uma mais ponderada. Ela tem uma comunicação mais fácil, uma comunicação menos pesada do que uma liderança pela área financeira. Legal, Leonardo. E você, Alessandro, o que você acha? Você acha que tem diferença? Não tem, tanto dentro de casa quanto com a base de fornecedores? Como é que você vê essa interlocução desses dois tipos de profissional? Interessante isso que o Leonardo trouxe, porque eu acho que talvez pela experiência dele tem algum aspecto cultural da empresa que
que talvez o CFO tenha um perfil um pouco mais distante dos clientes internos aí, né? Como ele comentou do binário, de falar sim ou não. A minha experiência, não consigo enxergar o CFO dessa forma, porque nós somos muito parceiros de negócio. Eu não acho que o CFO binário, ele sobrevive nos dias de hoje. Então, pensando no cliente interno e externo, eu acho que a diferença em relação à profundidade da análise, talvez o meu olhar seja por aí. Por quê? Quando se eu tivesse a área de compras abaixo da área de finanças, com certeza eu teria muito o olhar do compliance, o olhar da privacidade, enfim, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que eu venho trabalhando com bastante afinco nesses últimos meses, e com certeza eu teria todos os dados à mão, como hoje a gente recebe da área de compras, em relação a contratos, em relação a toda a cadeia, mas essa questão do olhar e da dedicação mais estratégica de lançamento de produtos, do que pode ser feito de maneira diferente, eu acho que a gente não conseguiria se aprofundar, é muito diferente ter um profissional totalmente dedicado. Agora, quando você fala de relacionamento com clientes internos e externos, para mim, as características são iguais, no sentido de que as duas áreas precisam apresentar soluções para os clientes, né? E quando eu falo de apresentar soluções, eu preciso conhecer a necessidade dos meus clientes. E compras e finanças têm um papel fundamental nessa busca de soluções. Então, eu diariamente dedico boa parte do meu tempo em entender as necessidades dos meus clientes e buscar soluções, sejam elas de produtos financeiros, sejam elas de liberações e outros pontos que eu possa trazer para ajudar. Essa busca por inovação, eu acho muito importante. Então, é outra característica que eu não vejo diferença. E estar presente, oferecer empatia, que acho que é o ponto do Léo, eu acho que finanças precisa mostrar essa empatia, né? Assim como o profissional de compras precisa estar presente para as discussões, para você ser um financeiro ativo, você também precisa ser convidado para essas discussões. Então, eu tenho uma experiência de finanças muito ativa. Quando a gente fala de clientes internos, eu acho que essa construção do relacionamento, além de uma harmonia, eu tenho certeza que isso gera produtividade, impacta de maneira benéfica para a empresa. E eu acho que a área de compras, por exemplo, para os clientes internos, consegue fazer muitas coisas. Aqui mesmo eu já vi compras atuando não só negociando muito bem, como o Cláudio e o Leonardo colocaram dentro da cadeia, mas também pacotes de benefícios para os nossos colaboradores que fazem muita diferença. Agora, na pandemia, pacotes especiais de internet, de equipamentos para o home office, eu acho que a área de compras fez um papel incrível durante esse ano para os colaboradores internos e que, com certeza, reverbera positivamente. Mas eu não vejo, talvez, a área de finanças da forma como o Léo vê, por isso que, para mim, não há tanta diferença aí em termos de relacionamento, tá? Obrigado, Alessandra. E você, Cláudio, como é que você vê essa questão? Eu vou tentar alinhavar os dois também, o Alessandro e o Léo, e oferecer uma pitada de conhecimento estratégico dessa área. Independentemente de qual seja a liderança, CPO ou CFO, alguns fundamentos básicos têm que estar presentes e devem ser percebidos pelas demais áreas da empresa para que a organização de compras e supply chain tenha a devida credibilidade, tenha a devida proporcionalidade na tomada de decisões e tenha os impactos percebidos pela organização. A Alessandra foi muito cuidadosa em tocar no aspecto de compliance, e ela utilizou compliance muito provavelmente na forma mais ampla, né? Independentemente de ser um CPO ou um CFO lidando com a comunidade de compras e supply chain dentro de uma empresa, ética e integridade, ou seja, displayed
né, mostrados do topo para baixo, para mim tem um impacto fundamental, ou seja, ética e integridade, né, junto com todo o arcabouço de compliance, vão ter um impacto bastante grande na maneira como você conduz os negócios na comunidade de compras e na empresa. A habilidade que um CFO ou um CPO tem de inspirar seus times a olhar para longo prazo. Então, eu vou discordar de você, Léo, que também o CFO é meio preto no branco. Não sei se esse é o caso da grande maioria, e eu já vi CEOs, por exemplo, que são grandes amigos meus, né, saírem do escritório, irem para a planta, para o chão de fábrica, né, conversar com o pessoal, entender como é que um veículo, por exemplo, é feito, como é que um caminhão é montado, sentar conosco em compras e perguntar para a gente de saúde financeira dos fornecedores, voltando àquele tema de sustentabilidade, que depois eu volto para ele também mais no final. Então, inspirar os profissionais de compras a olhar para o futuro, a ter uma visão de longo prazo, e não aquela visão trimestral, anual de redução de preço, né? Desculpa, redução de custo, né? Redução de preço nos produtos. Inspirá-los a adicionar valor, a construir e manter relacionamentos duradouros, profissionais. Salvo alguns exemplos muito particulares, né? Compras e supply chain, a área de materiais, de uma maneira geral, ela é um make or break para a empresa. Se você tem 50%, 70% do custo de material debaixo da área de compras, você é um make or break para a empresa, né? Então, ter o time de compras motivado, competitivo, é chave para que a empresa tenha sucesso. E a gente esquece sempre de uma coisa que para muita gente pode parecer banal, mas é o reconhecimento. Voltando ao ponto do Léo no episódio passado, que, poxa, eu fiz a economia, mas você está me dando como cost avoidance. Então, volta lá e faz mais alguma coisa. O reconhecimento desse cost avoidance, da energia despendida para gerar esse cost avoidance, não deixar que esse custo tenha entrado para a companhia, ele precisa ser reconhecido, né? Então, o reconhecimento, seja do CFO, do CPO, para a comunidade, para aqueles que têm feito um trabalho legal, e reconhecimento não precisa ser necessariamente aumento de salário, ele pode passar, sei lá, por um reconhecimento público em frente do time, ele pode ser um fim de semana com a esposa num hotel legal, enfim, cada empresa tem a sua maneira de endereçar isso, tá? Mas reconhecimento é fundamental. E por último, e aí onde eu acho que finanças tem um papel muito legal junto com compras, é que finanças, pela própria característica, né, da área, ela tem que ser uma aliada de compras. Ela não pode estar dissociada de uma área como compras, porque finanças vive a economia, finanças vive a visão do negócio da empresa, finanças monitora resultados, finanças monitora outros aspectos que não necessariamente estão no dia a dia do comprador. Então, finanças ajuda compras com vários indicadores que podem nortear sobremaneira, inclusive uma mudança de estratégia, né, do comprador, né? E um bom exemplo disso, não necessariamente por conta de finanças, mas só para ilustrar o que faz a gente mudar de estratégia, o exemplo de China, né? O China, para mim, é um excelente exemplo. Por décadas, por 2 ou 3 gerações, nós temos entupido a China, né, de produtos. Estamos entregando tudo para os caras fazerem. Então, esse é um exemplo bom de como você transforma uma lagartixa em dragão. Agora, tirar tudo que a gente colocou na China é complicado, né? Então, se você tem uma visão como essa, partilhada entre compras e finanças, né, e você une esforços para mudar uma estratégia, por exemplo, tirar um componente eletrônico da China e passar, sei lá, chutando para a Romênia,
né? Isso faz com que você tenha lá os seus resultados de longo prazo satisfeitos, a sustentabilidade da cadeia está, imagino, preservada, né? E todo mundo vive feliz, alegre e satisfeito. É isto. Obrigado, Cláudio. Muito bom. André, só comentário, né? Quando eu falo a diferença entre liderança, tá? Como a Alessandra, o Cláudio, eles mencionaram bastante aí, fui mais naqueles pontos de diferença entre liderança entre áreas. Porque quando a gente fala, por exemplo, integridade, compliance, reconhecimento, isso para mim não é só uma característica do CFO ou de compras, ou isso aí é uma característica que tem que estar no líder de qualquer área dentro da empresa. Quando eu falo um pouco dessa diferença entre o CFO e a parte de compras em si, por exemplo, no relacionamento com o fornecedor, o CFO ele é mais duro do que o fornecedor, do que a parte de compra. Então, quando eu menciono essa diferença, não é que a área de compras e a área financeira elas não andam lado a lado, pelo contrário. Se a área de compras está indo para um lado e a área financeira da empresa está indo para o outro, essa empresa está fadada ao insucesso. A perenidade da empresa, a sustentabilidade da empresa, ela só é garantida se a área de compras estiver totalmente alinhada com a área financeira. Eu não mencionei a diferença entre áreas, e sim perfis, por exemplo, até mesmo na hora de negociação. Você negociar com o CFO é um pouco mais duro, aquele preto, quando eu falo preto no branco, ele é por causa disso. Na negociação, às vezes, é mais difícil do que você negociar com a parte de suprimentos em si ou o fornecedor. A diferença é exatamente, não falei questão de integridade, compliance, até porque isso aí tem que ser para todas as áreas, né? Não é uma nem outra, isso é para a empresa como um todo, só o perfil. E isso com base nas experiências que eu tive. O CFO sempre foi aquele cara mais... Não estou falando de relacionamento interpessoal, não, tá? Não é que o CFO é mais bruto, não é isso, mas na negociação em si, o CFO ele tende a ser mais duro do que o próprio comprador em si. É isso que eu quis mencionar. A gente vai precisar de réplica ou a gente segue? Não, mas olha, eu entendo o que você diz, até porque eu costumo dizer que existem alguns profissionais, e assim, muitos dos profissionais de finanças que eu conheci são pessoas ótimas, mas eles têm a característica de serem aquele perfil pragmatismo nu e cru, né? É uma visão um pouco mais pragmática da coisa. Eu né? queria pôr uma pimenta nessa discussão, porque, na verdade, não sei se é uma pimenta, mas uma justificativa. Eu acho que, obviamente, quando a gente está discutindo as questões de visão do CPO e do CFO, a gente está falando de empresas maduras. Né? A gente tem um universo enorme de empresas em que tanto a área de finanças, quando cuida de uma área de compras, quando às vezes a própria área de compras, que é relacionada a um CPO, mas numa cultura que não é madura, a gente enfrenta problemas de ambos os lados. Nós temos empresas hoje em que a área de compras se reporta a um CPO, mas num modelo ultrapassado, num modelo em que não está alinhado com o que a gente está discutindo aqui. E a gente tem empresas que em compras está reportando a um CFO que tem uma visão, às vezes, muito mais participativa do processo de compras do que numa outra. E assim vai, e vice-versa. Então, assim, eu acho que um bom ponto aqui dessa discussão também entra na maturidade da empresa, na maturidade do conhecimento do CFO enquanto compras, do CPO enquanto tendências, e assim por diante, né? Eu digo por experiência própria até, né? Nas minhas 2 últimas experiências, eu tive uma experiência grande trabalhando com um CPO por muitos anos, em que eu aprendi essas melhores práticas todas, e depois nas minhas 2 últimas experiências eu implantei praticamente a área de compras. Eu fiz a implantação do zero, sendo liderada por um CFO. E eu senti essa diferença porque, o que acontece? Era uma empresa muito imatura.
porque não tinha uma área de compras. Então, obviamente, as dificuldades de reportar para um CFO nessas circunstâncias, porque ele não tinha experiência com compras, era maior. Numa empresa madura, em que o CFO já participa desses processos, eu acho que fica muito mais alinhado, por exemplo, com o que a Alessandra vem apresentando, porque já existe uma maturidade, né? Então, eu acho que é uma pimenta, né, nessa discussão, quando a gente coloca a questão da maturidade e da cultura empresarial, né? Eu acho que talvez justifique um pouco dessas diferenças que a gente está notando aqui. Não, eu acho que a gente entendeu bem o que o Léo colocou, eu e o Cláudio. A gente não quando a gente trouxe o ponto de compliance e mesmo esse preto no branco, aqui o que eu imagino, eu gostei muito da sua fala, Érica, porque sim, tem a ver com a maturidade, mas tem o ponto que eu comecei a minha resposta anterior, tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Eu ainda defendo a posição de que hoje um CFO, ele tem que ter uma postura muito mais de negociação e de parceiro de negócio. Ouvindo a fala do Leonardo, novamente, me remete que ele tenha passado por experiências onde há um pouco mais de dureza nesse papel do CFO, né? Ele não seja cobrado por essa flexibilidade. Mas eu acho que se o CFO não souber negociar, não tiver esses skills de negociação, porque não é só com os fornecedores, a gente negocia com os nossos clientes, a gente tem carteira de recebimento na nossa base. Então, esse aspecto da abertura para a negociação e do conhecimento do negócio, se o CFO não tiver isso hoje, eu não vejo uma chance de sobrevivência. Eu vou trazer um exemplo. Talvez para o Leonardo seria até interessante, mas entramos na pandemia onde eu trabalho, a primeira coisa que a gente fez em finanças foi realmente olhar o nosso caixa e entender durante quanto tempo a gente aguentaria para poder dar um fôlego para os nossos clientes. E aí a gente prorrogou os títulos para os clientes em 5 meses. Se isso não for uma área de finanças flexível, não sei o que é. Então, eu entendo, e isso foi suficiente e importante para eu não vivenciar a inadimplência. Então, por isso que essas parcerias estratégicas entre as áreas é importante, mas eu não consigo enxergar, e talvez, de novo, seja o aspecto cultural, porque cada experiência é uma experiência rica, não tem um certo e errado nas experiências, né? Mas eu fui moldada para ser esse CFO parceiro de negócio e flexível, claro, mantendo controles, mantendo compliance, mantendo todos os testes que a gente precisa fazer para garantir que tudo seja feito da maneira correta, né? Então, a flexibilidade, ela tem a ver com ser empático ao que é importante, sem deixar de lado o que é correto para proteger os acionistas. Eu acho que é isso. Bom, Cláudio, você quer complementar a resposta da Alessandra? Duas coisinhas rápidas, e você tocou no ponto, Alessandra, do COVID e da ação que vocês tomaram com relação aos fornecedores, aos títulos a receber. Isto é parte do relacionamento, e isso prova não só a maturidade da empresa, mas a maneira como a empresa olha para fora e procura preservar seus relacionamentos. A gente tem uma brincadeira dentro da área de compras que a gente pode fazer o que quiser com os fornecedores. A única coisa é que eles lembram do que a gente fez, bom ou mal, né? Então, aplausos aí, porque esse é o tipo de coisa que faz com que vocês ganhem no relacionamento. E dentro da fala da Érica, o que eu só queria adicionar é que em empresas mais maduras, empresas de um porte um pouco maior, né? E o exemplo que eu vou dar é o exemplo da minha empresa que eu trabalhei um tempão, que foi a GM. Nós tínhamos um profissional, um executivo de finanças dentro da área de compras. Então, muitas das vezes, as interlocuções entre compras, né, entre o CPO e o CFO, né, elas eram muito mais facilitadas porque eu tinha uma pessoa de compras dentro de uma pessoa de finanças dentro de compras e supply chain. Em pelo menos 2 casos, esta pessoa de CPO, de finanças trabalhando com o CPO, se tornou o Chief Financial Officer da GM. Então, quer dizer, agregando valor para a pessoa de finanças, né,
nesse caso, galgar um degrau a mais na organização. Perfeito. Eu gostaria só de comentar um pouco o que a Érica e a Alessandra falaram, né, em relação à maturidade de empresa. Sim, isso importa muito, impacta muito quando você já tem uma empresa madura, que o CFO já tem toda a área de suprimentos estruturada, ela é muito mais fácil, é muito mais simples do que quando você tem uma área que está sendo reestruturada. E, como a Alessandra falou também, a questão do Covid, eu acho que todas as empresas passaram por isso, né? Aí também depende muito de qual é a área de atuação. Quando você tem muitos clientes, pessoa física, você tem que se preocupar com o seu caixa, de como que os clientes vão pagar isso. Quando você vai para a indústria, quando você tem 2, 3, 4, 5 clientes grandes, você está mais preocupado como que você vai proteger o teu caixa fazendo postergação de pagamento para os fornecedores. Então, como falei, essa interação entre a área de suprimentos e a área financeira, ela é muito, muito, muito importante. E querendo ou não, a empresa ela é gerida com base no caixa, né? E a gente viu que, durante o Covid, as empresas que mais conseguiram sucesso foram aquelas que sempre tiveram uma gestão, fluxo de caixa muito controlado. Então, tem N exemplos aí de empresas que, mesmo durante o Covid, conseguiram crescer muito. Por quê? Porque tem uma gestão, um fluxo de caixa muito, muito controlado. Bom, gente, então, caminhando agora para o final do nosso episódio, a última pergunta, e que eu queria até que vocês emendassem já com as considerações finais de vocês, era qual a recomendação que vocês fariam a um CPO e a um CFO quanto aos desafios na gestão de compras? E eu queria começar por você, Cláudio. Muito bem. Minhas recomendações vão em 3 itens, basicamente. Que seja um CFO, um CPO, enfim, qualquer pessoa que esteja relacionada com a parte de suprimento da empresa, se vocês não tiverem foco na sustentabilidade dos negócios, nós com certeza teremos, ao longo do tempo e do processo, de sabores. Sustentabilidade, seja do ponto de vista de relacionamento, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de footprint, né? Ou seja, onde você tem os seus negócios, e cuidar de toda a sua cadeia de valor, né? A estratégia que vocês têm. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ter certeza de que os seus times de compras tenham estratégias suportadas por planos de ação execuíveis, críveis, né? Os resultados vão ser sempre obtidos através de uma equipe profissional, ou seja, o comprador, e quando eu falo aqui comprador, é o comprador, gerente, diretor, eles têm que conhecer profundamente do negócio, do produto, do serviço que eles estão comprando, né? O comprador que não conhece, o comprador, gerente, diretor, que não conhece o seu deck de compras, o ambiente econômico, né, a cadeia de valor como um todo, né, você vai ter limitação na maneira como elas vão tratar esse negócio e vão trazer os resultados para a empresa. E motivação e moral elevado são 2 fatores cruciais, eu vejo, para o desempenho consistente de qualquer área de compras. Ou seja, se você tiver um departamento de compras combalido, um departamento de compras desmotivado, um departamento de compras em que tudo na empresa, né, é função de uma atuação não ótima da área de compras, isso obviamente vai afetar o resultado. Então, ter certeza de que se nutra, né, uma apreciação por trabalhos bem feitos, o reconhecimento que eu falei lá atrás, né, mas que a gente trabalhe a área de compras, ou seja, treinamentos, exposição, enfim, o que for possível fazer para ajudar essa turma a ter uma motivação constante. Acho que era isso. Bacana, obrigada, Cláudia. E você, Alessandra? Olha,
vou complementar a fala do Cláudio. Eu acho que no ambiente atual de negócios, as minhas recomendações seriam parecidas, sejam elas para os CPOs ou para os CFOs, né? Complementando a fala, se eu pudesse, nessa área de compras, tem que fazer um assessment honesto, eu diria. A primeira coisa que eu faria é realmente ter muito bem a foto de como está a sua área, mapear esses riscos ou exposições ou oportunidades, né? Porque com base nisso você consegue elaborar proativamente, até pegando o gancho do Cláudio, um bom plano de ação, você consegue implementar os processos e o que você precisa entregar para a companhia de forma rápida e eficiente. Acho que esse seria um ponto importante. Eu reforço muito a tecnologia. Eu acho que a área de compras precisa usar a tecnologia a seu favor. Essa inovação, ela existe, então a gente já tem muitas ferramentas hoje de e-procurement, de leilões eletrônicos, a gente tem muitas ferramentas de automação, de processos, de portais já vinculados com ERP, então que melhora processos de cotação, enfim. Eu acho que isso facilita muito a comunicação eficiente, não só com o fornecedor, a gestão do contrato, o controle dos prazos, então, em geral, a gestão e a boa comunicação com o seu cliente interno e externo. Então, a tecnologia, ela gera criatividade, por isso que eu reforço tanto isso. Um exemplo que eu trago, eu utilizei um sistema que a gente tinha na área de compras para fazer análise de crédito de clientes, para implementar um sistema de análise, de fornecedores para fazer um app para análise de clientes, usando a mesma lógica que compras utilizava. Então, existe muita tecnologia interessante dentro da área de procurement, e acho que a gente tem que utilizar isso. Buscar um parceiro 100% digital é bem importante nesse sentido. E eu terminaria, acho que o Cláudio falou do time, né? Investir num bom time, porque acho que a busca contínua por excelência é muito o mantra da área de compras, né? E ter um bom time significa também conhecer as gerações, saber liderar essas distintas gerações que a gente hoje vivencia no ambiente corporativo. Então, essa liderança com empatia é algo que eu vejo de forma muito importante para desenvolver os sucessores aí dentro da área de compras, né? E, por último, sempre ter um plano de contingência. Esse ano mostrou muito isso. O Leonardo pontuou super bem a questão de buscar um equilíbrio, não é só prorrogar o prazo de pagamento para o fornecedor, porque ele também precisa sobreviver, então, e o Cláudio falou muito da sustentabilidade, então o caixa é tão importante para o CPO quanto para o CFO, então trabalhar sempre em um plano rápido de contingência, pensar sempre em outras alternativas, é algo que faz parte dos desafios da gestão de compras. Eu queria aproveitar e agradecer, eu espero ter contribuído, foi excelente, ouvir um pouco também da visão da área de compras em relação à área de finanças. Com certeza eu saio aqui desse bate-papo com muitos insights e pontos que a gente também pode melhorar como finanças, de aproximação aí com a área de procurement. Então, muito obrigada pelo espaço que vocês deram hoje para a gente trazer um pouquinho do olhar do CFO. Bacana, Alessandra, obrigada, viu? E você, Leonardo? Bom, basicamente é um resumo do que a Alessandra e o Cláudio falaram, né? Foco em 3 pilares: processo, tecnologia e pessoas. Não tem muito como fugir disso. Como a Alessandra falou, né, muito bem, a parte de tecnologia, RPA, blockchain, hoje em dia está cada vez mais o mundo ficando tecnológico, tem muitas oportunidades de automação no processo, né, de compras, de follow-up, de controle de fornecedores, gestão de fornecedores. Então, focar muito na parte de tecnologia, de automação dos processos, melhoria também dos processos, também não adianta a gente falar só em automação de processo, automação sem rever os processos e ver os procedimentos, ver qual é a melhor forma de se fazer. E como o Cláudio mencionou, a Alessandra também, é a parte de pessoas, time. Não adianta você ter tudo isso se você não tem um time focado, se você não tem um time motivado e se você não tem um time treinado.
é a base, né? Acho que se eu tivesse que enumerar o primeiro, o segundo, o terceiro, pessoas, processos e tecnologia. Então, essa é a minha sugestão, né, para as lideranças da área de compras. Pessoas, processos e tecnologia. E gostaria de agradecer, né, o convite, foi um prazer participar do bate-papo com profissionais muito experientes da área, como a Alessandra mencionou, sai daqui com muitos insights, né, muitas informações, histórias, né, como o Cláudio mencionou, que realmente, quando você traz para ele contando a questão eu consegui 50, mas comprei o dobro, e isso aí é muito dia a dia mesmo das pessoas, eu saio daqui com mais informação. Muito obrigado pelo convite e espero participar outras vezes. Bom, então eu queria agradecer a você, comprador, por ter acompanhado a gente esse papo tão bacana, e a gente segue aqui com vocês até o próximo episódio. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau, Até. tchau.